Fala, meus amigos. Mercado hoje foi predominantemente de alta. Índice Bovespa, acompanhando os mercados globais, fechou aqui com uma alta de mais de 1%. Tudo verdinho lá nos Estados Unidos, na Europa. Mercado aqui foi puxado por commodities. Minério de ferro subindo mais de 5%, voltando a ser negociado acima dos US$ 100 por tonelada. Puxou papéis importantes como Vale e demais empresas do setor de metalurgia, siderurgia e mineração. Agora, as empresas do setor de petróleo não performaram muito bem, já que o Brent caiu aproximadamente 3%. E quem já não estava performando muito bem e hoje degringolou de vez são os papéis da Brava Energia, empresa que surgiu a partir da união da Enalta e da antiga 3R Petroleum. Hoje, Brave 3 veio renovando novamente sua mínima histórica, que passa a ser agora R$ 17. E hoje o papel fechou em R$ 17,01, um centavo acima da sua mínima histórica. Então vou olhar aqui com vocês o que está acontecendo com os papéis da empresa. Começando com a próxima data importante, anúncio de resultado, dia 13 de novembro. Bota aí na sua agenda se você investe na empresa. Brava Energia. Se vender Brave 3 após esta últimas quedas, você vai estar cometendo um erro? O que vocês acham? Para Genial Investimentos, eles acham que sim, ó. Vender ação nos atuais níveis de preço, em meio ao atual fluxo de notícias, pode também ser considerado um erro, uma sardinhada, em meio a tantos gatilhos que consideramos relevantes acontecendo ainda em 2024. E vocês, o que vocês acham? Tá na hora de comprar, tá na hora de vender, ficar longe? Deixa aí abaixo no seu comentário. Então, meus amigos, para o Bradesco, eles têm uma certa preocupação em relação à produção da antiga 3R Petróleo, né, que é a atual Brava Energia. Eles até se perguntam, a Brava algum dia estará totalmente funcional? Mas já dá para ver aqui, ó, que ele já tem uma visão mais negativa, né? As enormes dificuldades que a empresa está enfrentando para se tornar totalmente funcional estão alimentando o crescente ceticismo do mercado em entender as explicações. Então, o que está acontecendo aqui com a empresa? Ela está passando por um processo de expansão, ela está passando aqui por algumas mudanças, algumas alterações importantes. Eu trago para vocês aqui, ó, a companhia, no seu último resultado, ela chamou atenção para um ponto importante. Em 2020, ela entregava 5 mil barris de petróleo por dia. Hoje, no último resultado, ela estava entregando 46 mil. Então a produção dela de 2020 para cá só fez aumentar. Se você olhar, a empresa ela foi lançada na Bolsa de Valores no final de 2020. O preço de lançamento dela foi aqui, ó, nos R$ 21 por ação. Então agora ela está abaixo do seu preço de lançamento e bem abaixo das máximas que ela atingiu, que foi aqui na região dos 50 centavos. Então Brava Energia aí apoiou bastante no mercado e ainda está apanhando. Em relação a um dos seus pontos fracos, certo? Que é o lifting cost. O que é isso? É o custo de produção. Então, acima desse valor aqui, em relação à exploração de petróleo, a empresa ela passa a ter lucro. Então, quanto menor, melhor, porque o custo de extração é mais baixo. Então, no segundo trimestre de 2023, a companhia estava com $23,50 por cada barril de petróleo. Foi lá para $18 e nos últimos trimestres subiu e foi para 22,6. Então, $22,60 a cada barril de petróleo. E quando pegamos a cotação do petróleo atual, nós vamos ver o quê? Que está bem distante, né? Está lá na casa dos $70 o barril. Então, tem um custo de produção baixo em relação ao preço do petróleo. Só que aí quando você pega os concorrentes, você vê a diferença. Ó. A Prio, ela está aqui numa queda muito acentuada no seu custo de produção. Está aqui em $7,60.
enquanto que em 2018 estava em 34 dólares. E lá em 2020 estava na faixa dos 14, ou seja, em 2020 já estava melhor do que a 3R Petroleum agora. E quando pegamos Petrobras, nem se fala. O lifting cost da Petrobras é de 6 dólares e 5 centavos. No pré-sal é 3,87. O de águas profundas e mais profundas aqui já é um custo de produção maior, porque é uma tecnologia, né, bem diferente. 16 dólares e 62 centavos. E terra e águas rasas, 16,83. Então vejo que é uma diferença muito gritante para os seus principais concorrentes. A Petrobras não seria bem uma concorrente, né? É a referência. Inclusive, os poços que ela tem aqui, inicialmente, eram da Petrobras. Ela pegou agora os poços também da Enalta e conseguiu expansão importante. Por falar em expansão importante, o FPSO Atlanta, que nada mais é do que um navio plataforma, é justamente esse navio plataforma que nós vemos aqui no site da empresa, no site de relações com os investidores. Deixa eu botar aqui. Pronto, é isso aqui, ó. Esse é o FPSO Atlanta. O que esse navio faz? Ele faz a extração e o armazenamento de óleo, que posteriormente é bombeado ou via oleodutos, ou ele abastece navios que levam até os terminais. Agora, qual é a diferença desse navio, né? Desse navio plataforma para uma plataforma? É porque geralmente ele tem uma capacidade de armazenamento muito maior. Então, o navio para buscar o óleo, ele vai com menos frequência, né? Inclusive, esse FPSO Atlanta, ele era da Enalta. A Enalta fez a venda para uma empresa aqui estrangeira e ele tem uma capacidade de processamento de 50 mil barris de petróleo por dia ou 140 mil barris de água por dia. Então, ele vai, claro, aqui operar petróleo, né? Então, serão 50 mil barris de petróleo por dia e ele pode armazenar 1 milhão e 600 mil barris até aqui ser enviado um navio para fazer a extração, né, do óleo que está lá. Então, agora, esse navio recebeu a autorização do IBAMA para operação. Ainda falta a aprovação da ANP, que deveria ter aprovado desde agosto, segundo previsão da empresa. Ainda não foi autorizado, então a empresa não está podendo usar aqui o FPSO Atlanta para a extração de combustíveis. Além disso, como nós já sabemos, o campo Papa-Terra ele está parado. Ele foi parado lá para manutenção no final de julho, depois no final de agosto voltou, passou operando aqui alguns dias e logo no início de setembro ele já parou para fazer aqui inspeção, segundo eles, da ANP, né? Aí falou, nossa, já estão mexendo aqui, então vamos fazer uma parada programada, vamos fazer aqui manutenção nos nossos equipamentos. O que desperta assim a dúvida se realmente essa parada ela decorreu aí de alguma coisa. Opa, encontramos a oportunidade aqui de fazer manutenção. Ou foi uma necessidade, a ANP falou, ó, ou vocês mexem aqui, ou vocês ajeitam isso, ou a gente interdita aqui o campo. Então, com isso, a produção de Papa-Terra vai ficar prejudicada pelos próximos meses, ó. Ao longo do ano, em média, Papa-Terra estava pegando aqui algo entre 13 mil, 14 mil barris de petróleo por trimestre. Só saiu um pouco mais, ó, só aumentou um pouco mais, quase 17 mil barris de petróleo por dia, a média, né? Nos quarto trimestre de 2023. Nos outros, ficou nessa faixa, 3 mil, 3.500. E agora, em agosto, quando ele foi parado, ele deu uma média aqui de 1.000 barris de petróleo por dia, porque ele produziu alguns dias de agosto. E agora, ele vai ficar até dezembro, que é quando está a previsão, é uma previsão, pode ocorrer um atraso de início da operação dela, do campo Papa-Terra, sem operar. Então, a produção da empresa vai ficar aqui afetada. Depois de dezembro, aí sim ele volta. Inclusive, ao longo dos últimos trimestres, ó, a produção estava aumentando. Em julho, por exemplo, a produção estava em 14.746 barris em média por dia. Mais de 1.300, 1.400 barris em média em relação aos outros trimestres. E outra coisa que pega aqui
antiga 3R Petróleo, né, que agora é a Brava Energia, é que ela é uma empresa que, mesmo com todas essas altas do petróleo, ela precisou fazer aqui investimento nos últimos trimestres e ela está operando no vermelho. No vermelho. Atualmente, no ano, ela está com prejuízos acumulados em 593 milhões de reais. No mesmo período do ano passado, o lucro dela também não era dos maiores. No semestre, primeiro semestre de 2023, a companhia estava com 95 milhões e meio de lucro, enquanto a grande maioria das suas congêneres estão aí com lucros bem elevados. Por isso que o Bradesco fez aquele questionamento: quando é que a empresa ela vai ficar plenamente operacional? Porque ela está entregando, ela está demorando em relação às congêneres, por exemplo, PetroRio, para entregar resultados. Agora, que a empresa hoje ela está bem melhor na questão aí de produtividade,